crente está exatamente pelo contexto do batismo e da ceia do Senhor. Mas voltando à exposição aqui das cartas do Senhor Jesus revelada ao seu discípulo João, nós vamos agora para a carta à igreja em Pérgamo. E se você puder, mesmo sentados, vamos fazer essa leitura juntos. Eu tento fazer uma leitura para que todos possam acompanhar um pouco mais lento, às vezes aqui sendo até um pouco mais lento, mas obedecendo aqui a pontuação das vírgulas e dos pontos, mas eu gostaria que os irmãos tentassem ler junto comigo, em uma só voz. Carta à igreja em Pérgamo, capítulo 2, verso 12 até o verso de número 17. Leamos juntos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você, se pudesse, feche seus olhos mais um instante. Vamos orar ao Senhor, pedindo a iluminação da sua palavra e a aplicação dela à nossa vida, à igreja do Senhor. Eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida, e que possamos, pela direção do teu divino Espírito Santo, compreender, e que possa, Senhor, a tua igreja aprender as lições que são vistas através da revelação do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse. Essas igrejas que representam as igrejas de todas as épocas. Ó Pai, que a tua palavra traga entendimento ao nosso coração, à nossa vida, e que possamos a cada dia ser transformados por ela. Abençoa a tua igreja aqui presente, os irmãos em casa. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, meus irmãos, temos aqui o desafio de, nesse instante, falar sobre a terceira igreja aqui da Ásia Menor. Nós temos o registro de 7 igrejas, das quais o Senhor Jesus revela ao seu discípulo João. E temos aqui a semelhança da igreja de Éfeso e de Esmirna, mais uma igreja que, no mesmo contexto de perseguição, de aflição, e também aqui essa igreja diferente até da igreja de Esmirna, que não recebe nenhuma advertência. Essa igreja recebe dura advertência acerca da sua caminhada. E é impressionante perceber que o ponto central desta carta é um alerta à igreja sobre o risco da perigosa mistura desse sistema do mundo com a doutrina e com a vida santa de uma igreja. O povo de Deus deve ter o cuidado para não se deixar seduzir pelo engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Ou seja, a palavra de Deus condena de forma muito enfática que a igreja não pode se misturar com as coisas desse século. A igreja do Senhor, ela deve ser exatamente como tem o significado aqui da igreja de Pérgamo. Pérgamo significa casado. Então, casado, ela traz essa designação de uma igreja que precisa lembrar-se que ela está comprometida
com Cristo. A igreja do Senhor é a noiva e Cristo é o noivo. Então, Jesus não tem nenhum pacto, nenhuma relação, a palavra de Deus e o nosso Deus, com as coisas deste século. O Deus desse século é Satanás. É ele que tem trazido cegueira espiritual, ele que tem trazido confusão acerca da verdade de Deus. O diabo que tem distorcido desde o princípio, ele enganou a Eva, trazendo uma mentira enrustida como se fosse verdade, dizendo: não é assim que disse Deus, não morrerás. E Deus disse: certamente morrerás. Então Satanás, a antiga serpente, ele ao longo da história tem deturpado e trazido confusão doutrinária. E é exatamente essa mensagem à igreja de Pérgamo. No livro de Apocalipse, o sistema de mundo, irmãos, que está entrando dentro da igreja é chamado da Grande Babilônia. A Babilônia é esse sistema da grande meretriz, ou seja, essa figura de linguagem que o livro de Apocalipse nos traz. Enquanto o mundo tem um sistema da Grande Babilônia, seduzido pelo o Deus desse século, a igreja deve entender que ela é a noiva de Cristo. Ela deve ser o lugar de habitação do povo santo, não o templo, mas o povo que adora ao Senhor. Então a mensagem da igreja de Pérgamo é um alerta para que a igreja tenha cuidado para não se envolver com as coisas desse século. A cidade de Pérgamo era a capital que, ao longo de 400 anos de sua existência, ela foi uma das mais proeminentes da Ásia. Ela foi até maior do que Éfeso e de que Esmirna. Ela também se orgulhava de ter em seu bojo, em seu contexto da época, da época antiga, em ter a segunda maior biblioteca que havia no mundo, perdendo apenas para a cidade de Alexandria, mais de 200 mil pergaminhos. Isso para a época era algo fantástico. Ao mesmo tempo que Pérgamo, assim como Éfeso e Esmirna, também era um centro do paganismo religioso, ou seja, haviam falsos e múltiplos deuses. Hernandes Dias Lopes fala de um panteão de deuses, ou seja, um conjunto de vários deuses e vários altares ali na cidade de Pérgamo. Ela, de fato, é uma das maiores cidades pagãs que havia na época. Havia o templo de Zeus, havia o templo do imperador. O imperador era tido como Deus. O povo tinha que clamar louvando a César, ao imperador romano. Então aqui eles davam graças ao imperador como se fosse um Deus na terra. Um Deus na terra que simbolizava como algo divino aqui entre eles. Então essa igreja de Pérgamo, ela está envolvida num contexto muito difícil. Ela era um canteiro de comércio, era uma cidade que ficava entre a maior rota comercial da época. Então havia culturas e povos de várias cidades que ali afluíam naquela cidade de Pérgamo. Então, nesse contexto, essa igreja, ela sofre várias pressões, ela sofre pressões de todo tipo de doutrinas e de ensino. E o Senhor Jesus faz um diagnóstico da igreja e revela os seus sintomas. O verso 12, que acabamos de ler aqui do capítulo 2 de Apocalipse, nos diz o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui tem a palavra do Senhor Jesus. Essa espada de 2 gumes é exatamente a espada do discernimento, onde discerne a injustiça e o pecado, onde discerne a prática da piedade, o retorno ao arrependimento ou o contínuo praticar da iniquidade. E eu quero compartilhar exatamente, segundo esse texto, de 3 momentos no qual o Senhor Jesus exorta a que a igreja retorne a sua vida inicial aos pés de Cristo. Assim como a mensagem a cada uma dessas igrejas aqui no livro de Apocalipse é uma mensagem do qual o Senhor Jesus chama a atenção do seu povo. E em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus vê os perigos ao redor da igreja em Pérgamo. E o texto diz: conheço o lugar em que habitas, ó igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós,
onde Satanás habita. Então as palavras de Jesus revelando o contexto da vida daquela igreja, onde ela estava inserida num contexto muito difícil, de um grande panteão de deuses e de altares, de misticismo, de paganismo. Então o Senhor traz uma palavra para que essa igreja não se infiltre ou não permita que as coisas da época engendrem em seu seio. A cidade de Pérgamo era um destacado centro de paganismo religioso. Era muito difícil os irmãos manterem a sua fidelidade, mas o Senhor Jesus diz: eu conheço o lugar em que habitas. Era um lugar de difícil ter uma comunhão com Deus. E ele disse: eu sei também onde está o lugar de Satanás, o trono de Satanás, mas o Senhor diz: conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Então observamos que essa igreja, a despeito de todas as dificuldades, elas permanecem firmadas em nome do Senhor Jesus. É interessante perceber que nesse primeiro momento o Senhor Jesus aponta que há fidelidade, há temor na igreja de Pérgamo. Nessa cidade ficava exatamente tantos deuses, tantas, idolatrias e tantos altares de diversos deuses, mas a igreja de Pérgamo era uma igreja que temia o Senhor, e lá dentro da sua igreja não se proferia o nome de outro Deus a não ser o Senhor. E o culto aqui nós vemos que era uma obrigatoriedade que as pessoas daquela cidade cultuassem ao imperador. Havia uma perseguição daqueles que não professassem essa verdade. Então aqui, aqueles que proferiam o imperador como Deus, eles tinham a liberdade de ter um culto aberto. Então aqui nessa cidade de Pérgamo era uma igreja, era uma cidade de uma diversidade de religião. Havia uma liberdade para a religiosidade, desde que entendesse que um dos deuses que deveria ser adorado pelo menos uma vez ao ano deveria ir ao templo para adorar ao imperador. Contanto que qualquer uma dos ensinos das igrejas que houvesse adorasse ao imperador, eles poderiam adorar qualquer outro deus. Mas a igreja de Pérgamo, dela se professava o nome de Jesus. A despeito dessa liberdade religiosa que reinava sobre toda a cidade de Pérgamo, e principalmente ao culto ao imperador. Imagine nós temos que adorar a homens, nos prostrar diante dele e adorá-lo como um Deus. Esse era o contexto da igreja de Pérgamo. Em Pérgamo, o Senhor diz, estava o trono de Satanás. Ele não está falando aqui de um edifício, não está falando aqui de um templo com o nome de Satanás ou uma imagem a ser adorada. Muitas pessoas ainda ficam com esse pensamento, essa ideia de que Satanás é um monstro de chifres, feito um dragão de várias cabeças, mas Satanás, ele é inteligente, ele não se apresenta como um monstro. Então o sistema religioso aqui era exatamente deturpado. A cidade de Pérgamo, meus irmãos, onde estava o trono de Satanás, é marcado pela opressão, pela sedução e pela perseguição ao verdadeiro evangelho. Satanás queria destruir a igreja do Senhor. E ali era onde estava Satanás, onde ele reinava, predominava a cegueira espiritual. Ou seja, as pessoas viviam alienadas, elas não conheciam acerca de Deus, era distorcida a verdade de Deus. E aqui é onde está o trono de Satanás, como o texto mostra, floresce o misticismo, propaga-se exatamente essa verdade, essa mentira religiosa. E a cegueira espiritual é exatamente desprezar a Deus, a sua vontade, não conhecendo a sua palavra e não permitindo que o evangelho seja anunciado. A igreja dos nossos dias não pode se calar diante de um mundo que jaz em trevas. A igreja precisa conhecer a palavra e anunciar que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Deus. E aqui a cegueira espiritual reinava na cidade de Pérgamo. Aqui as pessoas estavam alienadas. Havia uma declaração pessoal exatamente de rebeldia, porque o povo não queria nada com o Deus criador dos céus e da terra, porque os deuses que estavam sendo oferecidos, eles concediam, liberdade, licenciosidade para o pecado, e as pessoas não queriam estar submetidas à negação daquilo que era proibido, daquilo que Deus condenava. Então aqui o grande era o misticismo, e o misticismo é exatamente a troca do verdadeiro evangelho da graça por rituais estranhos, como nos nossos dias, adorar, como algumas igrejas falam da rosa ungida, da água, a benzida, de passar por baixo e não sei o que, e nos nossos dias também há muito misticismo.
como sal grosso e tantas outras coisas que as pessoas falam. Isso significa mistura, distorção da verdade. A única coisa que nos livra do mal, que nos faz ter uma vida espiritual abençoada, é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é conhecer a palavra de Deus que nos liberta da escravidão e do pecado. A igreja, a cidade de Pérgamo, era uma cidade que estava repleta de paganismo, de misticismo, exatamente, e de vários deuses. Era uma cidade politeísta, havia deuses para todos os gostos, havia deuses para toda a satisfação das pessoas. Mas Jesus vê uma igreja capaz aqui de enfrentar a morte crendo em seu nome. Por isso que o texto diz: e conservas o meu nome e não negastes a minha fé. A despeito de tudo isso, dentro da igreja de Pérgamo havia um povo temente a Deus, que confiava no Senhor. E ele diz: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Ele foi morto exatamente por se manter fiel a Cristo e ao Evangelho. Ele foi, eliminado da igreja, ele foi tirado do meio do povo. Mas o texto diz: a despeito de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás, os crentes não recuaram. Esses que temiam a Deus, a despeito da morte do seu pastor, eles permaneceram confiados no Senhor Jesus. Cristo conhece também a lealdade que a igreja lhe dedica. Ele conhece cada um de nós na nossa vida. Será que você é fiel ao Senhor em meio à perseguição religiosa, em meio ao misticismo, ao paganismo, a tantas coisas e tantas falsas doutrinas? Será que você é fiel a Deus em meio à morte? Porque o texto diz: ao vencedor, significa aquele que for fiel até a morte. Como vimos a igreja de Esmirna, muitos morreram por crer em Cristo, por temer em Cristo, e não negaram a sua fé. E nos últimos dias, muitos apostatarão da fé por temer a morte. Mas será que nós somos fiéis a Deus? Essa igreja aqui, o Senhor diz que eles, a despeito da morte, permaneceram fiel. A despeito do poder do culto pagão aos vários deuses e ao imperador, aqueles que não adorassem ao imperador, eles também eram sujeitos ao cárcere e à morte. E os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. A despeito dessa perseguição, não intimidou os irmãos. A igreja suportou provas extremas. E nós precisamos entender que nos nossos dias, ainda assim, a igreja passará por uma grande tribulação. Estamos vendo sinais de sofrimento, mas as Escrituras falam que nos últimos dias, grande sofrimento haverá sobre a face da terra. Mas Jesus, ele diz que conhece a lealdade daqueles que confessam a Ele como seu Senhor. A morte de Antipas não esmoreceu a fé dos crentes. Muitas pessoas têm medo da morte, muitas pessoas, não compreendem que a nossa vida não se resume a esses dias. É claro que nenhum de nós queremos morrer, porque nós não fomos feitos para a morte. O Senhor nos fez com um espírito eterno. A morte foi um acidente por causa da desobediência e do pecado dos nossos primeiros pais. A igreja manteve suas convicções teológicas mesmo no meio de tanto paganismos no seio, nos arredores da igreja. Cristo não apenas conhece as obras da igreja, mas Ele também conhece a sua tribulação, a sua aflição, o seu momento de dor. Mas também conhece que a igreja, ela sofre tentações e ela é assediada ao longo do tempo. Quantos aqui não têm visto a perseguição dos nossos dias, a despeito do relacionamento familiar, do casamento, de uma vida de santidade, de pureza, de castidade? Quando as pessoas do mundo ouvem essas afirmações, chamam-nos de alienados, de utopia, de que essas coisas não são possíveis, porque o mundo mudou. Mas o que tem mudado é exatamente o sentimento daqueles que não temem a Deus, daqueles que não buscam a face do Senhor, porque a igreja do Senhor, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, ela precisa andar em uma vida que agrade a Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim deve tomar a sua cruz e seguir-me. Ele não fala de sacrifício, ele não fala que você vai mandar fazer uma cruz pesada e carregar, como que fazendo ali um sacrifício para obter o perdão, mas o
morrer de si mesmo. Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, diga não aos pecados, à natureza pecaminosa e diga sim ao Senhor e à sua palavra. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias, que a igreja do Senhor, ela é bombardeada ao longo do tempo. E para que a igreja possa permanecer santa e firmada, ela precisa ter comunhão com Deus, estar em comunhão com os irmãos, saber lembrar de adorar ao Senhor, conhecer a sua palavra, viver por meio dela. Então nós temos aqui uma igreja que, a despeito de todo esse panteão de deuses, de toda essa perseguição religiosa, o Senhor Jesus afirma que eles, como diz o texto, conservaram o seu nome e não negaram a fé. Mas é interessante perceber que a partir do verso 14, há algo que vai acontecer nessa igreja. Jesus aqui, em segundo lugar, vê uma igreja que quebrou os princípios, que começa a perder o foco. E é isso que diz o Senhor Jesus no verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Aqui nós temos uma parada. O Senhor Jesus chama a atenção, porque Jesus está vendo que no meio da igreja há pessoas que têm se deixado levar por falsas doutrinas. Há pessoas que no seio da igreja é como se estivesse adorando a Deus e querendo adorar, ou seja, viver com Deus e agradar a Deus e ao Deus desse século. E não pode haver essa vida mútua. Ou eu busco a Deus e sirvo ao Senhor com integridade, ou eu ando no curso deste século. E o Senhor Jesus diz: tenho todavia contra ti alguns aí que sustentam a doutrina de Balaão. Quando o Satanás, ele muda de estratégia, quando ele viu que a perseguição não estava funcionando para a igreja de Pérgamo, então ele não vai para um confronto direto, ele é inteligente, ele vai tentar seduzir a igreja dentro do seu seio, porque o texto diz no verso 13, que aqueles irmãos, a despeito da perseguição, a despeito de tantos altares e tanto paganismo, eles se mantiveram fiel, a despeito do seu pastor ter sido morto pela perseguição, eles não abalaram a sua fé. Mas o texto vai dizer que Satanás agora muda de estratégia, ele agora não vai mais perseguir os irmãos, ele agora vai inserir dentro da igreja os falsos ensinos. E quando Satanás, ele viu que a perseguição não estava funcionando, ele mudou a tática. Agora ele tenta seduzir o povo de Deus. A proposta agora é a mistura. Não é mais apostasia aberta, mas aquilo que nós conhecemos hoje exatamente como ecumenismo, que é a mistura de todas as religiões, de todas as doutrinas, com o certo jargão que todo caminho leva a Deus. Essa é uma falsa mentira. Essa é exatamente um grande... do qual um grande plano de Satanás para envolver a igreja numa grande mentira, como se todo caminho pudesse levar a Deus, ou seja, que toda doutrina que fala em nome de Jesus agrada ao Senhor. E aqui Satanás agora exatamente vai entrar dentro da igreja com falsas doutrinas. Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecê-la e viver por meio dela, e não permitir que falsos ensinos, fogo estranho, entre no meio do seu arraial. Alguns membros cederam à sedução do engano religioso, com a proposta de que essa doutrina não é tão má assim, olha, esse ensino não é tão ruim. E assim eles vão adentrando dentro das portas da igreja. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. E o desvio da verdade muitas vezes começa com coisas que parecem tão inocentes, quando querem fazer exatamente uma barganha entre as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Na mesma congregação, há aqueles que permanecem fiéis e aqueles que caem. O Senhor Jesus disse que sempre houve o joio e o trigo, e eles crescem junto, e não podemos arrancar enquanto ainda estão crescendo, mas quando eles já estão maduros, porque aí se conhece pelos frutos. A igreja de Pérgamo, ela tinha permitido que entrassem em seu meio falsas doutrinas.
É exatamente isso que o Senhor Jesus diz no verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Então, meus irmãos, Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ele se prostituiu os seus dons para ganhar dinheiro. O Deus de Balaão é o dinheiro, e a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitas pessoas, a igreja dos primeiros séculos, a partir do 3º, 4º, 5º século em diante, ela foi se contaminando com a política, com, as coisas do mundo entrando na igreja, e é por isso que a igreja se desviou do rumo, ela deixou as escrituras de lado, e começou a criar doutrinas de homens, fazendo negócios com a palavra, e nos nossos dias nós temos visto que o púlpito tem se tornado um balcão de negócios. As pessoas têm ouvido o que elas querem ouvir, uma mensagem que possa massagear o seu ego, mas a palavra de Deus deve ser a palavra verdadeira, aquela que se encontra na Escritura. Não podemos negociar. E a igreja de Pérgamo permitiu que a doutrina de Balaão engendrasse em seu meio. E Balaão, por ganância, aconselhou a Balaque a não enfrentar Israel com os exércitos, porque o exército de Israel era poderoso por causa do seu Deus, mas ele teve uma estratégia de Satanás para introduzir dentro do povo de Israel pequenas donzelas, com o propósito de seduzir os homens, os soldados, os guerreiros, com o propósito da prostituição dentro do povo de Israel. Ou seja, Satanás aqui aconselhou a mistura do povo de Deus. Aqui houve o incitamento ao pecado, aconselhou a infiltração como uma armadilha, oferecendo as suas donzelas aos filhos de Israel. Assim, os homens de Israel participaram das festas idólatras, se entregaram às prostituições, às orgias. E o que acontece? Aquele povo está entregue a toda a idolatria, a todo o pecado. E o pecado enfraquece a igreja. Assim foi no passado, assim é no presente e assim será até a volta de Cristo. A igreja do Senhor não pode negociar a verdade com a prática do pecado. Sempre que a igreja se mistura com o mundo, irmãos, e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder, ela perde a sua influência. Muitas pessoas pensam que precisamos mudar o estilo, da liturgia, o estilo da pregação, porque senão não vamos atrair pessoas. A palavra de Deus, ela é suficiente para atrair pessoas. A igreja precisa orar, jejuar, a igreja precisa buscar a Deus, a igreja precisa interceder a Deus e cumprir a sua missão. Porque multidões que seguiam Jesus disse que aquelas pessoas que estavam ao seu redor não estavam à procura da palavra, da transformação, mas do alimento, das bênçãos. E hoje muitas portas estão, igrejas e templos abarrotados de pessoas com o intuito de receber bênçãos. Mas as bênçãos que essas pessoas procuram são materiais, riqueza, prosperidade. O Senhor promete riquezas espirituais. O Senhor Jesus proclamava que as pessoas se arrependessem. Era esse o oferecimento da graça de Deus. O apóstolo Paulo e Pedro, em alguns momentos da sua caminhada, ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te ofereço em nome de Jesus. É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho nunca mudou. A essência é exatamente a graça, a misericórdia, o amor de Deus e andar na justiça. Muitos membros da igreja de Pérgamo caíram em pecado. O povo aqui se deixou se envolver com a sedução, com a armadilha de Satanás, se misturando nas falsas doutrinas. E o grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto uns sustentavam a doutrina de Balaão, outros, os demais membros da igreja, ficaram em silêncio, não apontavam para o pecado. A infidelidade aniou-se dentro da igreja de Pérgamo, e aqui alguns aderiram, outros não aderiram, mas houve um conformismo dentro da igreja. É quando há pecado no seio da igreja e esse pecado não é disciplinado, não é tratado, esse pecado contamina toda a igreja. A igreja de Pérgamo tornou-se infiel. Por isso que o texto diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Nós temos que ter cuidado para conhecer a palavra de Deus, para não se deixar levar pelas falsas doutrinas
que rodeiam a igreja do Senhor. E em último lugar aqui nós vamos ver também que o Senhor Jesus vê uma igreja que se nivela com o mundo, e Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Meus irmãos, enquanto temos vida, enquanto o Senhor nos concede, a possibilidade de rever e de reexaminar, precisamos retornar ao Senhor. Essa foi a proposta da reforma protestante no século XVI, quando Deus levantou aqueles personagens que nós conhecemos. Eles foram levantados para que a igreja fosse restaurada, o retorno às Escrituras, o retorno à verdade de Deus. E aqui Jesus vê uma igreja que se entregara ao mundo, mas o Senhor Jesus oferece que ela se arrependa. É isso que diz o verso 15 e o verso 16 aqui do capítulo 2 de Apocalipse. Outrosim também tu tens, o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, e sem demora contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Essa é a palavra do Senhor para a igreja de Pérgamo, essa é a palavra do Senhor para a igreja em todas as épocas. Arrependimento, retornar à verdade, examinar o coração, buscar de Deus o perdão para andar em justiça. Os nicolaítas transformaram a graça de Deus em libertinagem, eram os chamados libertinos, aqueles que diziam, olha, não existe mais pecado, porque agora não estamos mais sob a tutela da lei. Assim como nós temos visto personagens tão importantes que antes mantinham uma doutrina fiel, mas agora diz, olha, o Antigo Testamento não mais se aplica. Na verdade, só se aplica a alguns livros, e as pessoas têm rasgado as páginas das Escrituras, dizendo que os mandamentos não se aplicam à nossa vida. Foi para o povo de Israel. Olha, essa lei já não é mais propagada, nem deve ser ensinada. Aqui os nicolaítas ensinavam essa doutrina. Dizia, não estamos mais debaixo da lei, estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Muitas pessoas não querem fazer parte de uma igreja porque dizem que a igreja tem muitas regras, a igreja tem muitos, quer criar dogmas ou quer criar modelos que são impossíveis para se viver. E de fato é impossível para aquele que ainda tem a sua mente cauterizada pelo pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele diz, ele orando a Deus pelos romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, para que vós vos apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo ali em Roma tinha também uma grande luta, exatamente com tanta, imoralidade, com tanta paganismo e com tanto culto que adorava outros deuses, que tinham sacrifícios, que haviam orgias. E o apóstolo Paulo na igreja de Roma pregando para que aqueles irmãos pudessem ter a sua mente transformada pela palavra de Deus. E é exatamente o contexto da igreja de Pérgamo. Esses irmãos têm uma luta para enfrentar. E eu e você também não somos diferentes, porque quando chegamos em casa e estamos diante da TV, nós temos visto o mundo tentando adentrar, ensinar, distorcendo as verdades da palavra de Deus, daquilo que conhecemos como valores absolutos, sendo distorcidos por tudo ser relativo. O mundo do qual nós vivemos, irmãos, é um mundo muito perigoso, o mundo das redes sociais, da mídia e da proposta dessa filosofia. Se a igreja do Senhor não atentar e não voltar para as Escrituras, serão levados por esse vento de doutrinas e de falsas ideologias e de falsas filosofias que pregam a liberdade. Então nós temos aqui a igreja de Pérgamo que está vivendo uma grande luta em seu contexto. O Senhor Jesus chama ao arrependimento, porque aqui na cidade de Pérgamo e dentro da igreja de Pérgamo, era exatamente o que estava vendo aqui, era uma licença para a imoralidade, a liberdade para a licenciosidade, ou seja, nada é pecado, tudo é lícito. Era isso que pregavam os nicolaítas. Eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais ele pecasse, maior seria o perdão de Deus.
Quando o apóstolo Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele não está dizendo, olha, você pode praticar o pecado, porque depois o Senhor perdoará os teus pecados. Como nós conhecemos aqui no nosso país, a cultura de que, olha, vai chegar a festa da carne, e a gente faz uma prece a Deus, uma reza para que Ele nos livre do mal, e depois passaremos 40 dias pedindo perdão daquele pecado que cometemos, daquele pecado que premeditamos, a festa da carne, que é o chamado carnaval, onde a cidade entrega as chaves ao rei Momo, a exatamente aquele que é opositor a toda a verdade e santidade de Deus. Esse é o Deus desse mundo. Então aqui os nicolaítas, aqui na igreja de Pérgamo, distorciam a verdade de Deus. Eles faziam apologia ao pecado, eles diziam que os irmãos deveriam se conformar com a vida e com a prática do pecado, porque Deus, no final, Ele iria perdoar os pecados, porque essa carne é fraca. Então eles faziam apologia. Os nicolaítas criam que os crentes não precisavam ser diferentes, não tinham por que eles tentarem buscar uma vida de santidade, uma vida longe das coisas, dos prazeres desse mundo. Porém, o texto diz, lá na carta de Éfeso, que Cristo odeia as obras dos nicolaítas, assim como Ele odeia o pecado, porque os nicolaítas, eles faziam da licenciosidade, eles diziam que pecar era permitido. E precisamos entender, irmãos, que Satanás, ele é inteligente, ele tem um trono estabelecido nesse mundo. O Senhor Jesus diz isso, e o Satanás que tem um trono, ele também tem o seu reino, e sob o seu comando ele está um exército de espíritos malignos, que são identificados nas Escrituras como os dominadores deste mundo tenebroso, e as forças espirituais nas regiões celestes. Então, não devemos ter essa fantasia desse monstro de muitas cabeças, de muitos chifres, mas precisamos saber que o sistema desse mundo, a grande Babilônia, tem induzido os cristãos a seguirem o curso deste século, a achar que os prazeres, essas coisas desse mundo são normais. Mas Jesus exorta aos faltosos aqui da igreja de Pérgamo, no verso 16, portanto, arrepende-te, e se não venham a ti, e sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca, com a espada da justiça, do evangelho da verdade. A palavra de Deus sempre toca o âmago da nossa alma. A palavra de Deus sempre aponta para o pecado, do qual eu e você precisamos dizer não para o pecado. A igreja precisava expurgar o pecado de tolerância com o erro doutrinário e com a libertinagem dos quais os nicolaítas desejavam implantar no seio da igreja de Pérgamo. A igreja precisa se arrepender do seu desvio doutrinário e voltar a uma conduta aprovável, aceitável por Deus. Eu me lembro das palavras de Paulo para Timóteo: ó Timóteo, torna-te modelo, padrão, tipos, no grego significa padrão dos fiéis, dos santos, numa vida de santidade, numa pureza, na fé, sabe, nos relacionamentos, na tua conduta, na tua fé, torna padrão. Ou seja, a igreja de Pérgamo precisava voltar. Assim como Éfeso foi chamada a atenção porque ela tinha doutrina, ela não permitia que essas doutrinas falsas entrassem dentro da igreja, mas havia uma aridez nos relacionamentos, havia um esfriamento espiritual, aqueles irmãos já não tinham mais amor, e por isso que o Senhor Jesus diz: tenho porém contra ti que esqueceste o teu primeiro amor, que abandonaste o teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor. A igreja de Pérgamo, o Senhor chama para que ela se arrependa, e Ele diz: e se não, eu venho a ti sem demora, e contra ti pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor, quando voltar, a igreja do Senhor, ela precisa ser aprovada, a igreja do Senhor precisa estar pautada na verdade de Deus, e não andando no curso deste mundo. A igreja precisa se arrepender. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina, a obra e a prática do pecado. O pecado da igreja de Pérgamo, irmão, exatamente era a tolerância ao erro, ao pecado. E Jesus sempre, ao longo da história da sua palavra, sentencia os impenitentes ao juízo divino.
Porque benditos meu Pai, mas a todos os Pai. E com essa espada os apóstatas, aqueles que negarem a fé, aqueles que negaram a Cristo. Portanto, diz o Senhor, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a minha espada. Meus irmãos, essa mensagem da parte do Senhor que veio para a igreja de Pérgamo, uma palavra de advertência, uma palavra de arrependimento para que esses irmãos retornem. A espada de 2 gumes de Jesus revela suas faces, arrependimento ou juízo. Ou a igreja se arrepende, ou ela será lançada no inferno, ou os crentes observam o seu caminho e pedem a Deus misericórdia e se arrepende e volta ao caminho certo, ou a igreja ou os crentes serão lançados exatamente no dia do juízo no inferno. Essa é a palavra do Senhor. O arrependimento nos fará vencedores, porém a desobediência nos fará sofrer por toda a eternidade. A palavra do Senhor é exatamente isso, arrependimento ou juízo. A palavra do Senhor é uma palavra de juízo contra a igreja de Pérgamo. É interessante observar o que diz o verso de número 17, aqui do texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Esse maná escondido não são os manjares desse mundo, do qual nós muitas vezes participamos dos banquetes, mas esse maná escondido é um maná preparado no céu para aqueles que andam no caminho do Senhor, para aqueles que professaram a Jesus, ou seja, nós participaremos do banquete dos céus, assim como mostra o Salmo de número 23. É interessante lembrar as palavras de Davi no Salmo 23. Deixe-me só trazer à memória esse texto tão precioso, um dos textos mais conhecidos certamente em todo o mundo. Salmo 23, quando diz aqui o Senhor Jesus, aqui no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse banquete, esse maná escondido é exatamente preparado para os crentes, aqueles que temem a Deus, que estarão participando com o Senhor no novo céu e na nova terra. Esses, ao vencedor, dará o maná escondido. Ao mesmo tempo, essas pedrinhas brancas, Jesus promete um convite especial e uma absolvição sobrenatural, o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, você participará exatamente desse ajuntamento com o Senhor na igreja invisível, nesse novo céu e nessa nova terra. E aqui o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Então, ao vencedor é aquele que teme ao Senhor, é aquele que não negou a sua fé, é aquele que não apostatou, é aquele que pagou o preço e, se possível, ser fiel até a morte. Ou seja, ainda que eu morra, mas não negarei ao meu Senhor. Assim como diz o texto, aqui como morreu o pastor da igreja aqui de Pérgamo, a fiel testemunha, Antipas, como diz aqui, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque Antipas não negou a sua fé, assim como na igreja de Esmirna, quantos morreram não negando a fé. Assim como a igreja do Senhor aqui na terra, em todo tempo, não podemos abdicar da nossa fé. Precisamos crer no Senhor, precisamos ratificar aquilo que cremos, observando os seus mandamentos e andando de conformidade com a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a observarmos a sua palavra, a andarmos de acordo com os seus mandamentos, irmãos, a não nos desviarmos da fé e a entender a missão que nos foi incumbida de sermos seguidores de Cristo, seus discípulos
aprovados. Assim como o Senhor Jesus intercede pela sua igreja aqui na terra todos os dias diante do Pai, que eu e você possamos buscar andar em novidade de vida, porque não há nada que nós não consigamos vencer nessa vida se estivermos em comunhão com o Senhor, se abrirmos o nosso coração a Deus e suplicarmos a Ele o perdão, e suplicarmos ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, aumente a nossa fé e que nos conduza em seus caminhos. Meus irmãos, que a palavra do Senhor possa nos ensinar a viver um evangelho que glorifique a Deus, que exalte o seu nome.